todos vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados filhos e filhas no Senhor Jesus, meus queridos amigos e amigas, vocês que estão entrando aqui no meu canal do Instagram, Padre Miguel Romano Oficial, para juntos comigo, neste momento, nesta nossa live, celebrarmos juntos a nossa Santa Missa, no nosso segundo domingo do tempo da Quaresma. Ainda nós estamos no comecinho da Quaresma, vivendo os exercícios quaresmais que nos prepararão para a Páscoa do Senhor. Então, veja como é importante nós nos prepararmos pelo exercício penitencial, mas também não só o exercício penitencial, mas também do jejum, da oração e da esmola na prática da caridade. Mas quero lembrar que tudo isso só terá verdadeiro valor se essas práticas estiverem realmente voltadas numa contrição perfeita do coração e que essas práticas sejam práticas feitas do interior para o exterior, né? Não para que nós façamos essas práticas para nos aparecer como fazia os fariseus de antigamente e como alguns ainda continuam fazendo dessas práticas, mas esquecendo que essas práticas, sem realmente um desejo honesto de conversão, uma retomada de consciência da sua vida enquanto cristão, fazendo essas práticas e não mudar o coração, de nada adianta. Por isso, eu faço votos a você e a mim que nós conseguimos então encontrar nessas práticas do jejum, da oração e da esmola a força necessária para que nós possamos realmente converter o nosso coração, mudar a nossa consciência e buscar realmente a palavra do Senhor na nossa vida e buscar verdadeiramente a vontade de Deus na nossa vida nesse nosso tempo que nós estamos vivendo. Estamos, infelizmente, vivendo tempos difíceis. A pandemia não acabou, nós não sabemos quando vai acabar, nós não adivinhamos, nós sabemos que ela está aí. Porém, nós precisamos, com a palavra de Deus, aquilo que nos diz a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo diante das dificuldades desta vida, nós apoiamos a nossa confiança em Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele que amou tanto o mundo, não poupou o seu Filho Jesus Cristo, mas deu o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar do poder da morte, da escravidão, do mal. Ele que se fez vida para a nossa vida. Então, aqui
tem-se uma palavra de confiança para nós, para que nós não possamos desanimar nesses tempos que nós estamos vivendo, mas estarmos verdadeiramente seguros, estarmos verdadeiramente atentos ao chamado de Deus e saber que é feliz quem a Deus verdadeiramente confia e espera no Senhor, mas também fazemos a nossa parte. O que é fazer a nossa parte, Padre Miguel? Não cuidar somente do nosso interior nesse tempo da Quaresma, como dizia no início da nossa no início dessa nossa reflexão, mas cuidar uns dos outros. Quem ama, cuida. Então, nós não podemos nos descuidar destas pessoas, das pessoas que estão à nossa volta. Nós ainda estamos vivendo a pandemia, nós devemos nos proteger, usar as máscaras, lavar as mãos, não se aglomerar, né? Devemos fazer a nossa parte, né? A vacina está aí, mas ainda não está todo mundo vacinado, né? Ainda falta muito por vacinar, por fazer e por imunizar. Por isso devemos ainda fazer a nossa parte, né? Sei que tudo é muito cansativo, né? Eu sei que muitas pessoas estão muitas vezes abaladas psicologicamente, mas precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos fraquejar, porque lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Ele nos dará a força para passar com tudo isso, com fé, com coragem e também com perseverança de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã que fica atento, que escuta a voz de Deus. E assim buscamos entender e colocar esta palavra em prática na nossa vida. A primeira leitura nos mostra, a primeira leitura do livro do Gênesis, nos mostra uma das leituras, muitas vezes até de difícil compreensão, né? Como você pode atender um desejo de um Deus que manda sacrificar o seu filho? Isaque, filho da promessa de Abraão, foi levado ao sacrifício. Deus pediu esse sacrifício de Abraão. Que Deus é esse, né? Eu vejo muitas vezes muito comentário de pessoas, não, isso é um absurdo. Deus não pode pedir esses desejos, esses pedidos abomináveis. Mas Abraão, num gesto de fé, de entrega, de confiança absoluta, entregou o seu filho Isaque em sacrifício para sacrificá-lo. Porém, Deus viu aquele sentimento de fé de Abraão, Deus viu a coragem de Abraão, Deus viu o sentimento de Abraão, que mesmo abalado, né, não se intimidou e levou a fazer aquilo que Deus o pedia. Olha que grande graça somos nós que caminhamos, estamos caminhando na noite da fé, estamos caminhando na penúria da fé, estamos caminhando na noite escura, né? Quantos Isaques nós não devemos dar em sacrifício, quantas coisas nós não devemos tirar do nosso coração e dar a Deus em sacrifício. Vivemos uma grande noite escura, uma noite escura da alma, uma noite escura da fé, mas Deus está conosco. Olha, o grande gesto de amor de Deus. Deus poupou a vida de Isaque, do filho de Abraão, e lhe deu uma grande descendência, lhe deu uma grande posteridade. E ele, sendo Deus, não poupou seu Filho Jesus Cristo, que nos foi entregue como esse verdadeiro Cordeiro sem mancha, para nos libertar do poder da morte. Olha que grande graça, que grande mistério de amor que nós não podemos sondar, pensar, mas que nós devemos viver, agradecendo a Deus por tudo isso que Ele tem feito, por tudo isso que Ele tem feito conosco, caminhando conosco, porque nós devemos andar na presença dEle, na terra dos vivos, com louvor e com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E entro no nosso Evangelho para que a gente possa amarrar a nossa reflexão nesse nosso segundo domingo do tempo da Quaresma. No primeiro domingo, iniciamos fazendo a meditação do Evangelho aonde Jesus era tentado, Jesus que venceu aquela tentação. Ele vence a tentação pelo jejum, pela oração.
E agora Jesus se transfigura na frente dos seus discípulos. Jesus toma forma luminosa, ele se transfigura, ele se torna luz, ele é ali a luz do mundo, ele transfigura-se em luz para dar a luz a este mundo desfigurado pelo mal, a este mundo desfigurado pelo pecado. Jesus é o cumprimento perfeito da lei, porque Jesus, ele não veio abolir a lei, ele veio complementar a lei no amor. Nós vimos neste evangelho, aonde aparece Elias e Moisés, o profeta e aquele que traz a lei nas mãos, e Jesus ali no meio deles, sendo o cumprimento. E que cumprimento é ele? É a sua palavra, a sua missão que vai se iniciar, aonde ele ali no Tabor, que é o momento da glória, se transfigura, mas do Tabor, depois Jesus se dirige aonde? Para o Calvário, que é o momento da morte, e ele se dirige ao Calvário na fé, assim como seus discípulos também irão pela fé. É preciso passar da morte para a vida, depois da morte vem a ressurreição, e aí então, neste gesto concreto, Jesus vai, e ali os seus discípulos ainda não entendendo o que é ressuscitar dos mortos, mais tarde entenderão. E é isso que nós somos convidados nesse tempo da Quaresma, esse itinerário de não só saborear as alegrias do céu, mas também as amarguras dessa terra, porque nós lembramos que depois da morte vem a ressurreição. Lembrava no último domingo da analogia do bicho da seda e da borboleta. Se você quer, meu irmão, minha irmã, vencer, se você quer, meu irmão, minha irmã, ser uma linda borboleta para voar as asas do Senhor, para voar, para borboletear, vamos dizer assim, que palavra bonita. Se você quer, é preciso que você morra, é preciso que você se meta no casulo para nascer uma linda borboleta. E assim somos nós. Se queremos realmente celebrarmos esta Páscoa, se queremos realmente a conversão interior, a retomada de consciência, para que a gente possa transfigurar este mundo na luz de Deus, na luz da graça de Cristo, precisamos o quê? Transfigurar a nossa vida, os nossos corações, para transformar o que o mundo desfigurou pelo mal, pela maldade, pelo egoísmo, pelo erro, pelas mentiras contadas, para que nós possamos realmente vivenciar este grande mistério da fé e lembrar-nos que se nós queremos a glória, precisamos também passar muitas vezes pela dor, e é por isso que esse tempo da Quaresma nos convida a meditar na paixão, morte do Senhor, em preparação à paixão e morte do Senhor, e a sua vivência, a sua vida de imolação para nos dar a vida, vida em graça e abundância. Amém? Então, que esta palavra possa realmente fazer vida na nossa vida, que nós possamos nos manter firmes. Lembramos sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo diante da noite escura deste mundo, mesmo diante das trevas da vida, das incoerências, das contradições dos corações dos homens, é feliz quem a Deus se abandona, se confia, se coloca na sua poderosa ação, na sua poderosa intercessão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder